Diego, o Leonardo, Raquel e todos que nos assistem aqui no All News. Prazer estar com vocês aqui nessa comecinho de noite para tratar desse tema, novo round do bloqueio do Pois é, X. e agora, o que acontece, Carlos? Dá para derrubar essa passagem, essa porta, digamos assim, sem derrubar os outros que também usam esse Cloudflare? Ou para retirá-lo do ar, por exemplo, teria que retirar outros sites? Olha, Diego, vai depender da Cloudflare nesse início de conversa. E acho que é importante esclarecer para todo mundo que Cloudflare e outros serviços não são serviços que existem apenas para servir de escudo para maus atores na internet. Ao contrário, o que Cloudflare faz, e tantas outras empresas, é oferecer uma alternativa mais segura, que não exponha tanto endereços, servidores das empresas na rede. Então, por exemplo, num ataque de negação de serviço, a Cloudflare acaba servindo como um escudo para a empresa, enfim, o atacante acabaria impactando primeiro a Cloudflare e não os servidores do cliente da empresa, e ela também atua de uma maneira a oferecer o que a gente chama de CDNs, que são as Content Delivery Networks, são as redes de distribuição direta de conteúdo, que fazem com que o conteúdo chegue mais rápido na ponta para o usuário. Então, imagina uma empresa que quer lançar um produto, um determinado conteúdo, e não quer que o usuário fique tendo uma experiência ruim de acesso a esse produto. Então, fisicamente, a Cloudflare opera em diversos países, oferecendo uma maneira que esse conteúdo esteja mais próximo do usuário, fisicamente falando. Bom, uma vez entendido isso, a questão é, a Cloudflare agora foi contratada pelo X. Então, aquele endereçamento, aqueles números de IP que foram bloqueados no finalzinho de agosto, começo de setembro, eles não mais são os endereços usados pelo X. O X agora é acessível no Brasil através dos endereços da Cloudflare. Então, a pergunta que fica é, o que vai acontecer? Será que a própria Cloudflare, uma vez cientificada de que o seu cliente X no Brasil, ao se tornar acessível no Brasil, acaba infringindo uma ordem judicial e, com isso, ela própria, nas suas configurações, não viabiliza o serviço do X, o acesso ao X no Brasil? Ou será que a gente vai ter que, de novo, partir para uma discussão de uma ordem de bloqueio? E aí, realmente, como você falou, Diego, as consequências podem ser bastante severas, porque caso venha a bloquear o endereço da Cloudflare e de outras empresas no Brasil, vão acabar enfrentando instabilidade ou mesmo não mais podendo ser acessíveis sites importantes, sites de prefeituras, de governos de estado, grandes empresas dos mais diferentes setores. Então, acho que aqui a gente vai realmente entrar numa discussão bastante importante e que depende, nesse começo desse novo round, de entender qual será o comportamento dessa empresa de infraestrutura de rede. Professor Carlos, Carlos, Pode falar, Raquel. deixa eu ver se eu entendi direito o que você falou. Não é possível, dessa vez, a Anatel derrubar o X sem derrubar outras empresas importantes, outros sistemas importantes e até mesmo sites de prefeituras, é isso mesmo? Sim, Raquel, o que a gente pode ter é uma complementação da ordem do Supremo que obrigue a Cloudflare e outras empresas a adotar as medidas técnicas internamente para não viabilizar o acesso do X no Brasil. As empresas podem fazer isso voluntariamente ou através do cumprimento de uma ordem judicial. A preocupação que a gente está colocando aqui, e acho que a gente está fazendo aqui essa conversa no All News ainda no comecinho desse novo episódio do bloqueio do X, é saber como essas empresas vão reagir. E o meu receio é que as empresas de infraestruturas de internet que prestam serviços como a da Cloudflare, geralmente são recalcitrantes a cumprir determinadas ordens que elas consideram como ordens de conteúdo, que dizem respeito a discurso, que é uma questão que para os Estados Unidos a gente sabe, com primeira emenda, e que a proteção da liberdade de expressão dos Estados Unidos sempre gera uma discussão importante. Deixa eu dar um exemplo, só para deixar isso claro. A Cloudflare, lá em 2017,
rescindiu de maneira unilateral a contratação que ela tinha com um site que era cliente da Cloudflare, que era o site chamado Daily Stormer. Esse é um site neonazista que incentivou as manifestações de Charlottesville, na Virgínia, nos Estados Unidos, que terminaram com a morte de uma pessoa. E o presidente da Cloudflare, em 2017, fez uma postagem no blog da empresa dizendo que ele achava que essa decisão era muito perigosa, mas que excepcionalmente a empresa tinha rompido laços com esse site, porque as pessoas ligadas ao site tinham dito que a Cloudflare também secretamente compartilhava da mesma ideologia de supremacia branca, neonazista. Então, excepcionalmente, a empresa tomou essa medida. Então, aqui acho que a gente caminha para um território que ele é tecnicamente complexo, porque a gente vai precisar saber, a empresa vai cumprir a determinação de bloqueio do X no Brasil, ou ela vai fazer isso mediante uma nova ordem judicial, ou será que ela vai comprar essa briga e decidir, enfim, não fazer nada, continuar com que o X seja acessado no Brasil, como se tornou possível a partir da manhã desse dia 18. Então, acho que a gente fica aí no aguardo das cenas dos próximos capítulos. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, a gente não consegue aqui nesse caso, se a empresa não adotar uma medida interna, fazer algo que seja granular, que atinja apenas o X. Se a empresa não cumprir ou não voluntariamente resolver tirar o X do seu acesso no Brasil, uma ordem de bloqueio geral aos endereços da Cloudflare teria impactos para diversas empresas e governos que utilizam os serviços da Cloudflare no Brasil. Ô, Carlos, boa tarde, Sakamoto aqui. Obrigado pela presença. Mas só para tirar, bem, só para a gente continuar no raciocínio, né? Porque a Cloudflare, ela tem servidores instalados no Brasil em várias cidades, inclusive, né? A gente tem Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, interior de São Paulo, vários lugares. E eu entendo você com relação a essa questão da primeira emenda, mas a Cloudflare, ao contrário, os donos da Cloudflare, ao contrário do Musk, ele não está em campanha para ser a liderança da extrema-direita global. Será que eles não vão fazer um cálculo econômico na hora que chegar no escritório da Cloudflare Brasil uma ação do STF falando, olha, o que a gente está discutindo aqui é uma situação que houve um descumprimento judicial por parte de uma outra empresa, ela foi suspensa, ela está usando um subterfúgio, solicitamos que vocês também proíbam o acesso da empresa ao sistema de vocês aqui no Brasil. Você acha que os donos da Cloudflare lá em São Francisco comprariam essa briga, sim? Ou você acha que eles... Porque é o seguinte, na prática, como eles não têm nenhuma pauta política, né, eles querem ganhar dinheiro na prática, você acha que eles bancariam isso assim, ou o que é mais provável aqui? Bancar ou atender a decisão judicial na sua avaliação? Olha, Sakamoto, eu espero que eles não comprem esse barulho, não, e que atendam à ordem do Supremo Tribunal Federal. A minha preocupação é saber se esse cenário se desenha em quanto tempo, porque e qual vai ser o procedimento para que isso aconteça, porque uma vez em que a gente viveu essa quarta-feira com o X acessível no Brasil, é muito provável que a gente veja agora uma situação em que o próprio Supremo Tribunal Federal pode intimar a empresa a cumprir a decisão de bloqueio. Então, a gente tem aqui procedimentos de devido processo que precisam ser cumpridos. E enquanto eles não são cumpridos, o X continua acessível no Brasil. Mas, enfim, eu entendo a sua preocupação e acho que aqui a gente está falando de situações muito diferentes. Uma coisa é você ter o dono de uma rede social em clara campanha política e usando a rede social como instrumento político, e do outro lado a gente tem uma empresa que tem capacidade global de atendimento no seu mercado, que talvez não queira sofrer danos ligados a posicionamentos políticos de terceiros. Mas, de qualquer forma, esse caso da Cloudflare, ele na largada já mostra como o posicionamento político do Musk não gera impactos apenas para a rede social X ou as empresas do grupo econômico do Elon Musk. As empresas que contratam com a X
podem rapidamente se ver envolvidas em questões jurídicas, em controvérsias como essa, e que pode, de certa maneira, levar a um posicionamento por parte da empresa, que pode ser enfim, um posicionamento eventualmente até, enfim, desagradável à luz de pessoas que gostariam de ver essas empresas de infraestrutura de internet sendo muito mais neutras com relação ao conteúdo que elas carregam. Mas acho que eu gostaria de lembrar, e aqui a gente não está falando nos Estados Unidos, então a gente não tem primeira emenda aqui no Brasil, que o caso do X não é um caso apenas de discurso, né? Não é um caso apenas de liberdade de expressão. É verdade que você pode fazer uma discussão sobre se está protegido ou não pela liberdade de expressão você expor os dados de delegados e autoridades na rede social, e me parece que a resposta é não. Mas, para além disso, você tem toda uma discussão ligada ao X, que é a falha em nomear um representante legal no Brasil e outras questões que eu acho que são importantes. Então, o caso do X me parece que vai além do debate de liberdade de expressão. Perfeito. Carlos, tem precedente em algum outro país eles abrirem mão da questão da primeira emenda, além desse que você citou, do caso neonazista, porque aí é um caso gravíssimo, vamos colocar assim, a gente está mexendo com um dos maiores traumas da história mundial. Tem algum outro tipo de precedente de um governo fazer uma demanda e aí eles cederem? Porque eu acho que a gente não pode subestimar a força que tem a questão da primeira emenda e da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Raquel, é comum que esse tipo de provedor receba ordem judicial para derrubada de sites que infringem legislação nacional. E eu acho que aqui a gente vai ter que aguardar para saber como é que a empresa vai se posicionar. A gente tem casos, sim, claro, que empresas como essa, como a Cloudflare e outras, acabam atendendo a demandas de ordens judiciais, e, em especial, quando são ordens judiciais ligadas à prática de crimes nos sites que são hospedados nas plataformas. A minha preocupação, nesse caso, é justamente essa discussão ela ser pintada com as cores de liberdade de expressão, que é tudo que o Musk quer nesse debate. E que isso torne uma decisão por parte de Cloudflare ou de outras empresas mais complexa, mais difícil. Tá certo. Carlos Afonso, colunista do UOL. Obrigado, viu, Carlos, por nos atender. Um abraço, bom começo de noite. Obrigado, Diego. Um abraço. Até a próxima. Valeu.